أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Sei que todos vocês se autoquestionam as primeiras frases que eu falo no início do live e muitas vezes não perguntam, talvez por respeito ou talvez às vezes por não querer mesmo fazer, mas vou explicar. Quando eu falo A'udhu billahi minash shaitanir rajim, não é algo estranho. Eu estou a dizer, eu peço proteção do Criador do Universo contra o sussurro do Satanás. Volto a dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim em árabe, que quer dizer que eu peço proteção contra o sussurro do Satanás. Por que o sussurro do Satanás? Porque sempre, às vezes, gosta de nos sussurrar para nós falarmos coisas que realmente não é compatível. Depois que eu falo isso, eu falo Bismillah ar-Rahman Rahim, Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eu estou a dizer, em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso. Ok? Bismillah ar-Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso. E aí quando eu falo La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quer dizer, eu presto testemunho que não existe um outro Criador do que o Criador do Universo. Em que Muhammad, para aqueles que acham que muçulmano acredita em Muhammad como Deus, em que Muhammad é o servo do Criador do Universo. Assim como Elias, como Moisés, como Isaac, como Noé, como Salomão, sempre quando um muçulmano fala, ou a palavra Muhammad, ele diz Sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah, de Deus, do Criador do Universo, esteja com o profeta Muhammad. E também nós falamos que, quando nós falamos a palavra que vocês conhecem como Jesus, que na realidade não é Jesus, o nome dele é Isa, Yahshua, nós falamos também no final, alayhi salam, que a paz de Allah também esteja com ele. Assim também falamos Abraão, que o nome dele verdadeiro é Ibrahim, também falamos alayhi salam. Moisés, que o nome dele verdadeiro é Musa, alayhi salam. Também falamos com todos os profetas, que são praticamente 24 mil, que Deus mandou para cada grupo, cada povo. Então nós falamos alayhi salam, alayhi salam, alayhi salam, que a paz do Criador esteja com eles. Isso confirma que eles não são Deus, porque também necessitam da paz do Criador junto com eles. Meus irmãos, minhas irmãs, primeiro vos imploro desculpa por alongar, às vezes alguns lives é muito longo e vocês realmente também têm muita coisa a fazer. Estou aqui hoje mais uma vez, imploro todos vocês o vosso exercer do discernimento, o vosso exercício do raciocínio, porque exercer a racionalidade é um esforço. Emocionar-se é um sistema automático. Então é preciso que a gente comece a usar esse discernimento para que esta facção governamental, facção religiosa, não nos produzir uma privatização mental e nós então se submetermos. Não estou aqui para implorar aceitação no que eu vou abordar hoje, mas estou aqui para suplicar reflexão de todos vocês por cima da abordagem que eu vou descrever. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu vim aqui para falar do que é importante. Do que é importante para o nosso pós desta vida, depois de passarmos essa. Eu sei que já falei muita coisa, já fiz muito live, mas nada é mais importante do que eu vou dizer hoje. O que eu vou dizer aqui é algo que tem a ver com o nosso amanhã. O nosso amanhã, o nosso julgamento do dia do juízo final. Entende? Estou aqui não só para conversar com as pessoas que são muçulmanos
e também para conversar com aqueles que ainda não fazem a prática do Islã. Entendem, meus irmãos? Ok. Hoje eu vim aqui para dizer para todos vocês qual é a nossa crença genética, a nossa crença natural, cujo nós nascemos com ele. Estou aqui para conversar para vocês saberem o que é o Islã. O Islã é esse que muitas vezes muitos muçulmanos também não conseguem descrever. Não conseguem descrever o Islã numa real clareza ou numa real profundeza. Muitos das sociedades islâmicas, né, muçulmanos, eles delimitam o Islã. Eles ficaram praticamente refém quando o Ocidente definiu-se as suas religiões como algo de religar-se ao Criador do Universo. Então, muitos muçulmanos também definiram o Islã como uma religião. Então, isso fez das pessoas acreditarem que o Islã é só mais uma religião, assim como o judaísmo é uma religião, assim como o budismo é uma religião, assim também como o cristianismo é uma religião. Então, os muçulmanos ficaram refém e até hoje, muitos muçulmanos também acreditam que o Islã é uma religião. Só que não é compatível o que está escrito no Corão e também não é compatível o que está escrito na Sunna. O que é a Sunna? A Sunna é a orientação do profeta que corresponde ou transmite o real significado das palavras do Corão. Porque às vezes a gente lê e não consegue fazer uma real interpretação. Então chama-se Sunna. Sunna é praticamente... Não, desculpa. Sunna são os hadizes. Hadizes é alguns esclarecimentos sobre as mensagens do Corão que o profeta nos facilitou. Trouxe de uma forma clara. Então, definir o Islã como religião, ela não é compatível nem mesmo com os hadizes do profeta e também não é compatível com o Corão. Mas você vai dizer, califa, então se não é porque muitos muçulmanos definem assim, muitos muçulmanos definem assim. Sim, eles vêm numa condição de uma crença hereditária, né? Eles nascem em lugar que os pais são muçulmanos, avô é muçulmano, tio é muçulmano, o país é muçulmano. Sistematicamente, esse ser humano nasce nesse lugar, entende? Faz aquelas práticas sem realmente ter real noção por que está a fazer. Está a fazer porque o pai está a fazer, porque a mãe está a fazer, porque o país faz. Então, poucos deles não têm muita noção do que é realmente o Islã. Entende? E assim vamos também no mundo cristão, por exemplo, muitas pessoas que nascem na sociedade cristã, né, eles são cristãos porque os pais são cristãos, porque o país é cristão. Nós vimos muitos dirigentes dizer que nossos países são cristãos. Então as pessoas nascem praticamente. Da mesma forma que uma criança que nasce numa sociedade, né, que vocês chamam de democracia, na realidade é uma sociedade de imoralidade, porque democracia é imoralidade. Mas é preciso sofisticar com um nome bonito, democracia. Então, numa criança que nasce numa sociedade de imoralidade, ele nunca terá a compreensão da moralidade. Por quê? Porque aquilo vira o seu hábito e costume, seu sistema cultural. Então, assim cresce, ele não tem realmente a percepção, porque não há exercer da razão para que ele possa realmente descodificar aquilo que existe. Então, é preciso que a gente para e analisa o que realmente é o Islã. Ok? Vamos lá. Isso o Criador do Universo fala no Corão. O Islã, ele não é uma religião, assim como o cristianismo, como o judaísmo, como tantas outras religiões. O Islã não é religião. Entende? Antes de existir qualquer coisa, antes de existir o universo, o Islã já existia. Antes de existir o ser humano, animais, o universo, o mundo, galáxia, o Islã já existia. Entende? Porque todas essas coisas que existem, eles estão condicionados a um sistema submisso ao Criador do Universo. Por isso é que vamos lá analisar. Se nós analisarmos, temos que compreender que Deus criou tudo de forma natural. E tudo que é natural está condicionado a uma submissão. Então, a palavra Islã, na língua portuguesa, né? A palavra Islã é na língua árabe. A palavra Islã, na língua portuguesa, ela quer dizer submissão. Então, vamos analisar esta palavra submissão. Ok, vamos tirar o conceito, vamos tirar a palavra Islã. Vamos usar a palavra no português, submissão. Então, vamos dizer que no início sempre foi assim, o Criador do Universo estava só. O Criador do Universo estava só. Por isso é que quando nós vamos na Bíblia, você encontra o Islã na Bíblia, mas não a palavra Islã em específico, sim, a palavra Islã. Mas você encontra o Islã na Bíblia, já mesmo no Gênesis, a partir do verbo, né? Da afirmação do verbo. Então vamos lá. Antes de existir qualquer coisa, já existia o Islã. Antes de Deus criar a razão, antes de Deus criar a alma, antes de Deus criar qualquer coisa, o Islã já existia.
Então, quando a gente vê o Criador do Universo dizer haja luz, né? Haja luz, haja terra. Vocês precisam compreender que esse termo haja é um verbo, uma ação verbal, uma ação verbal. Haja terra. Esta ação verbal, entende? Ela vai produzir uma reação de submissão, entende? Porque quando você diz haja, né? Não sei se estão a compreender, haja, sistematicamente aquilo acontece. Este acontecimento é um condicionamento a uma submissão ao verbo ação haja, vocês estão a compreender. Então, essa submissão, que é praticamente que a Terra está condicionada a se submeter às regras do Criador do Universo, ela é a crença genética, crença, não religião, entende? O Islã não é religião, o Islã é crença, né? Você, na realidade, ninguém ensina a pessoa a crer, mas você ensina a pessoa no que ela vai crer, né? O crer é um sistema genético, a gente crê, seja ela errado, certo, e quando nos desviam a nossa mentalidade, a gente crê no errado, mas a gente crê, o crer está dentro de nós. A gente está em crê em pedra, em árvore, manga, alguma coisa. A gente crê. Ninguém inventa o crer. O crer está dentro de nós. Mas você pode desviar o comportamento do ser humano crer. Desviar a partir do momento que você traz alguns seres, como ele mesmo, para que você possa ensinar que ele adora então ou idolatra esses seres. Entenderam? Então vamos lá. Esta ação verbal do Criador do Universo, quando diz haja, né? Por isso é que no Corão, o Criador do Universo criou um universo com duas palavras. Ele disse, Kul fayakun, que assim seja e aconteça. Então, esse que assim seja é uma ação verbal ou uma intenção, entende? Porque Deus não cria só as coisas com verbo, como as pessoas praticamente falam. Deus também cria as coisas com a intenção. Quando Deus intenciona, é uma ação muda, entende? É uma ação muda, não verbal. E essa ação muda produz uma reação que também muda, que não fala na nossa língua normal, mas eles também têm uma expressão. A partir do momento, a Terra passa a ter uma crença também. Por isso é que o Criador do Universo, ele diz no Corão, não vês que tudo adora o Criador do Universo? Por que dessa adoração? Porque é uma necessidade genética de ser sustentado por alguma substância que essas criaturas necessitam. Por quê? Porque toda a criação do Criador do Universo ele tem uma necessidade. Então, essas crenças genéticas, né, chama-se a crença genética. Você já nasce com isso, entende? Então, quando as pessoas, ou mesmo as criaturas que foram criadas primeiro, elas são submissas já na natureza. Logo, eles não podem adorar nenhuma criação, mas somente o Criador, porque todas elas estão na condição de criação. Entende? Todas elas estão na criação por exemplo, o próprio Lúcifer, o Satanás, nunca adorou um anjo, nunca adorou um ser humano ou nunca adorou uma estátua, porque ele tem a certeza absoluta, só o Criador do Universo merece a adoração, entende? Mas como nós fomos mergulhados num oceano da irracionalidade, um pântano da inconsciência coletiva, a gente então acaba a adorar outros seres, pedras, imagens, espírito, como nós mesmos. Você está a compreender? Por exemplo, existem grupos, né, que dizem que o Criador está nas frutas, está na alimentação. Isso quer dizer que nós podemos então comer o Criador deles e depois também podemos defecar o Criador deles. Muitos também dizem que o Criador do Universo é uma energia. Não, o Criador do Universo não é energia, não é ser humano. Você vai dizer então, quem é o Criador do Universo? O Criador do Universo se definiu ou se apresentou como o incomparável. O incomparável. Ele não é homem, também não é mulher. Ele é o incomparável, entende? Não existe algo que você possa trazer para compará-lo. Toda comparação que você vai fazer com o Criador do Universo é sobre aquilo que a gente já viu, enxergou ou a gente ouviu. Então, isto não é ele, porque ele disse, eu sou incomparável, absoluto e incomparável. Esta é a definição que ele se autodefiniu. E nenhum ser humano poderia praticamente defini-lo, porque o ser humano não tinha a percepção do incomparável. Então não foi o profeta Muhammad que definiu o Criador do Universo como incomparável,
Também não foi Jesus, Elias, Moisés, Isaac, Salomão que definiu o Criador do universo como incomparável. Por quê? Porque os seres humanos não têm a compreensão do incomparável. Por que os seres humanos não têm a compreensão do incomparável? Porque a razão, por ser uma primeira criação, uma das primeiras criações do Criador do universo, ela tem limitação. Como prova-se a limitação da razão? A partir do momento que a razão não consegue descrever o incomparável. Essa questão é que faz que muitos cientistas, não a ciência, prestem bem atenção, muitos cientistas, porque ciência é um exercer da capacidade da razão para fazer a descoberta do que o Criador do universo nos apresenta. Cientista é alguém que pode até fraudar os dados para muitas vezes agradar o mercado, entende? Então, muitos cientistas, como estão extremamente refém, ou talvez fizeram da razão, que é uma criação do Criador do universo, uma divindade, entende? Isso faz deles também idólatra. Porque ser idólatra não é só adorar pedra, imagem, estátua. Também é adorar aquelas criações abstratas, como a razão, né? Como a espiritualidade. Porque tudo isso é uma criação. A razão é uma criação, a espiritualidade é uma criação. Tudo é uma criação. Então, quando você realmente rejeita a devoção ou adoração à imagem, pedra ou pessoas, ou árvore ou mar, mas você começa também a fazer da razão como uma divindade, então você idólatra, porque você está também a adorar aquilo que tem necessidade, porque a razão também tem necessidade. O que prova a necessidade da razão é a partir da limitação da razão, quando ele não consegue descrever então o incomparável. Vocês estão a compreender? Isso é que faz muitos cientistas realmente ficarem refém dos seus próprios egos, porque eles querem descrever o Criador do universo a partir do momento daquilo que eles conseguem tocar e ver. Mas tem muita coisa que você não consegue praticamente tocar nem ver, você apenas tem a percepção daquilo sobre aquilo que existe, ok? Por exemplo, os cientistas juraram, fizeram um juramento sério e fizeram uma afirmação que existe a lei da gravidade. Juraram que existe a lei da gravidade, mas eles nunca viram, nunca tocaram, nunca nem sequer sentiram. Mas eles também juraram, não todos os cientistas, mas estou a falar os cientistas da NASA, por exemplo, mas eles também juraram que o Criador do universo não existe. Então você vê a debilidade da razão, porque a razão também tem suas debilidades. Não só da razão, mas também a debilidade do raciocínio. Quando você não faz o exercício do raciocínio, você fica praticamente refém naquilo que vê e toca. Eles juraram que existe a lei da gravidade. Prefeririam morrer do que não acreditar que não existe a lei da gravidade. Mas eles também juraram que não existe o Criador do universo. Por quê? Porque eles não conseguem ver, tocar. Mas como eles também não... Se eles não conseguem também tocar, nem ver praticamente a gravidade, como é que eles aceitam uma coisa e negam outra coisa? Então vocês conseguem ver a deficiência, a debilidade real dos cientistas de hoje. Então o Criador do universo é incomparável. O que prova que ele é incomparável é a nossa não descrição do incomparável. Então a razão demonstra a sua limitação. Por quê? Porque ela foi a primeira criação, depois o Criador do universo criou a alma, ok? Então quando o Criador do universo criou a razão, condicionou a razão a ser submisso a ele, ok? Como ser submisso? As qualidades em que a razão foi colocada. Quais são as qualidades da razão? A razão, ela é uma substância, é um mecanismo que possa, uma vez exercitada, ela possa nos dar compreensão de muita coisa que a gente não consegue perceber com os olhos, nem ouvir com o ouvido. Então ele nos mostra aquilo praticamente que vem da percepção e muitas vezes ele é submetido pela intuição. Ele se submete à intuição, então traz coisas à tona. Então ela também tem necessidade. Depois o Criador do universo colocou a alma. A alma também tem necessidade, pois ele foi condicionado a uma afirmação que só existe um Criador do universo. Então, nós somos crentes, não na terra. Nós já somos crentes desde o primeiro dia que a nossa alma foi criada. A partir do momento que a alma foi criada, ou ela passou a existir, né? Foi criada pelo Criador. O Criador do universo condicionou uma submissão a esta alma, entende? Mas como assim? A partir do momento que Deus cria a alma por não ter se autocriado, ele tem uma necessidade extrema de adoração, somente a quem o criou. É por isso que o Criador do universo disse no Corão: antes da vossa inexistência física, prestem atenção,
o Islã, não é isso. Por isso que eu sempre falo para vocês. Por que os governos não gostam do Dini e do Islã? Por quê? Eles aceitam tudo. Mas vamos lá. O Criador do Universo disse. Ele nos informou isso. E muitos sábios muçulmanos, sabem disso. Muitos papas sabem o que eu estou a falar para vocês. O problema, como a ignorância é um dos meios para controlar as massas, tem pessoas que têm sabedoria, que recebem dinheiro para se manter calado. Eu poderia fazer isso. Recebem dinheiro para se manter calado e não transmitir o conhecimento que Deus os esconde. E Deus também disse, também no Corão. Ó humano, por que vocês ocultam aquilo que eu realmente vos esclareci? Para se esclarecerem os outros. Então, o conhecimento, ele te faz acumular objetos de consumo. Quando o governo percebe que tem alguém que tem essa clareza da sabedoria que o Criador atribui, eles vão até essa pessoa. Dão bilhões e essas pessoas ficam extremamente caladas e o povo que se dane. Então o Criador do Universo disse, antes da vossa inexistência física, antes da nossa forma, antes do nosso corpo ser forma física, ou antes da terra, que vai ser a substância para produzir a nossa forma física, ele disse, para todas as almas, antes da vossa existência física, todos vocês, prestem atenção, todos vocês fizeram um juramento até mim, que eu sou o único Criador do Universo. Toda alma fez isso, não aqui na terra, não aqui, porque até a terra ainda não havia sido criado, que será usado o barro para criar a nossa forma física. Não sei se estão a compreender. Da mesma forma, prestem só bem atenção. Uma pessoa que fabrica um carro, primeiro ele não faz a chaparia do carro, primeiro ele faz o motor do carro. E dentro deste motor do carro, ele coloca vários acessórios, né? Primeiro ele faz a estrutura ferro, entende? Quando faz a estrutura ferro, depois ele começa a pôr então os acessórios dentro deste motor. Só depois vai fazer a forma então da chaparia para cobrir, que vai ter que cobrir esse motor. Mas você vai dizer praticamente que o motor ainda não existe, não existia, só porque agora o carro está formado. Não. Então é a mesma coisa que existe. Tudo é uma cópia do Criador do Universo. Ele diz, antes da vossa inexistência física, todos vocês fizeram, e que no Islã se chama a Shahada. O que é a Shahada? Shahada não é uma conversão. Shahada não é uma reversão, que muitas vezes muitos muçulmanos ficaram refém nas linguagens padrões das religiões. Ele se converteu, ele se reverteu. Não. Shahada é uma afirmação racional sobre a submissão do ser ao seu Criador. Por quê? Porque o ser lhe foi condicionado uma crença genética de se submeter. Por isso tem duas coisas, Islã e Muslim, entendeu? O que é o Islã? O Islã, ele é submissão, ok? Por isso que Allah no Alcorão também diz, se acham então que vocês têm domínio de vocês mesmos, então que resistem ao sono. Nos diz, ele nos chama o questionamento, resistem ao sono. Nós não conseguimos resistir ao sono. Resistem então à fome. Nós não conseguimos resistir à fome. Tipo, coordenar, dizer para a fome, não, eu quero que você sente, me transmite esse sintoma daqui uns minutos, porque nesse exato momento estou em situações sem alimento. A gente não consegue fazer isso. Então, isso é submissão. O nosso organismo está condicionado a uma submissão. Entender? Da mesma forma que o nosso corpo, a alma, é um motor com vários acessórios. E esses acessórios apresentam seus instintos a partir da matéria, na forma física.
ok? A fome, a sede, a alegria. Tudo isto é um condicionamento que se submete ao Criador do Universo. Então, essa submissão na língua árabe chama-se Islã. Só que você ganha mérito por sentir fome? Não. Você ganha mérito por sentir sede? Não. Você ganha mérito por sentir fome? Não. Por que não, Califa? Porque, primeiro, não são vocês que criaram, não somos nós que criamos essa substância, tá vendo? E essas substâncias reagem de forma sistemática, da forma dos anjos. Os anjos, por exemplo, os anjos não sentem fome, não sentem sede. Os anjos não obedecem o Criador do Universo de uma forma, por exemplo, voluntária. Os anjos não obedecem o Criador de forma voluntária, mas de uma forma sistemática, da forma que a nossa fome, a nossa sede. A gente não sente fome de uma forma voluntária, a gente não sente sede de forma voluntária, a gente sente por causa de uma programação. É por isso que nós não ganhamos mérito quando sentimos fome, os anjos não ganham mérito quando submetem, porque é uma forma sistemática. O Criador do Universo os programou assim. Esse que é Islã. O muslim, né? O muslim é aquele que se esforça, entende? Fazer ou se submeter às ordens de forma voluntária. Por exemplo, não colocar nada que transgride o nosso estado natural, nosso estágio natural. Então, ele está fazendo um esforço. Esse esforço, o Criador do Universo o concede, então, mérito. Mas lembrem que esse esforço também só é feito em lugares, praticamente, onde o governo produz uma extrema degradação, para que você, então, se esforça tanto para que você não erre. Ok? Por exemplo, o Criador do Universo não nos disse que nós não podemos olhar as partes íntimas das mulheres que passam nas ruas com as roupas curtas. Ele disse, reencantai. Ele disse, invita. Por que o Criador falou invita e não falou que não? Porque ele sabe que nós podemos cair em tentações. Então, ele sabe que nós poderíamos, então ele fala, vai invitando, invita isso. Agora, vamos lá dizer, se nós vivêssemos num país onde todas as irmãs tivessem um comportamento decente, nós iríamos se esforçar não olhar as partes íntimas das nossas irmãs? Não. Para tu ver a facilidade da crença, Deus facilitou que a crença fosse como se fosse um copo de chá e um pedaço de pão. Se todos nós mergulharmos neste oceano de moralidade, logo não se precisa fazer esforço extensivo para se praticar a crença do Criador do Universo. Por quê? Porque não há então transgressão da sociedade que nos induza a se esforçar não errar. Porque todas as pessoas estão a se comportar de forma correta. Por isso é que o governo tem por tendência de degradar a sociedade humana, desviar, desfazer, imoralizar, ou tipo de destruir os valores, para que nós ficamos naquele sacrifício constante para não errar. Quer dizer, há mais capacidade de nós errarmos. Por quê? Porque o governo faz a questão dos programas de televisão, as músicas, vai aprovando essas coisas, que quando você vira para a direita, vira para a esquerda, vira para trás, você não tem nenhuma opção que te ajude a você acertar. Somente errar. Então você se sacrifica muito e você acha não, que é muito difícil crer no Criador do Universo. Então, meus irmãos, pelo Criador do Universo, eu quero que vocês compreendam. O Islã é algo que as pessoas nascem com ele. Por quê? Porque a crença do Criador do Universo tem que ser algo sistemático, algo genético. Não pode ser uma invenção. Da mesma forma, por exemplo, fala que existem as 3 religiões monoteístas. Não existe 3 religiões monoteístas. Só existe uma crença. Primeiro, a palavra religião quer dizer religar, né? Religar. Você não pode religar algo que está naturalmente ligado com você. O Criador do Universo soprou o fôlego dentro de nós. Então, há uma ligação natural entre o Criador do Universo e a sua criatura. Mas o que as igrejas falam? Eles dizem, você não está com Deus.
Você aceita o Senhor? Você, quer dizer, eles produzem uma falsa percepção para que você acredita que você não está com o Criador do Universo. Não. Seja traficante, seja bandido, seja assassino, todos eles estão com Deus. A diferença é que nós não estamos se submeter às normas ditadas pelo Criador do Universo. Isso não quer dizer que nós não estamos com o Criador do Universo. O Criador do Universo, vou dar um exemplo, por exemplo, não é, mas é só um exemplo. É como se fosse a nossa sombra. A nossa sombra, ele está constantemente com a gente, que muitas vezes na escuridão nós pensamos que ele some. Não, não some. Ele está ali também. Ele está ali. Então, só estou a dar um exemplo para tentar facilitar na compreensão. Não estou a dizer que o Criador do Universo é a sombra. Estou a falar a ligação cujo ele está conosco e nós pensamos que ele está muito distante. Primeiro, analisa. Tudo que existe tem sombra. Tudo que existe tem sombra. Agora, como é que vem na nossa cabeça que o Criador do Universo está muito distante de nós? A partir do momento que as igrejas dizem você não está com Deus. Então você precisa religar. Religar com quem? Com o Criador do Universo? Não. A religião é algo que foi projetada para que você não tenha autonomia de crer diretamente ao Criador do Universo. Então você tem que passar por quem? Por aquelas pessoas que as igrejas inventaram, né? Inventaram para que você então possa ter ligação com Deus. É por isso que a palavra é religião, religar. Você com Jesus, você com São Pedro, você com São Marco, você com Santo Antônio, você com São Joaquim, você com a pedra, você com o Espírito, você com a luz, você com a água, você com todas as árvores, você com a natureza. Então, você acha ligar com essas criaturas que também tem necessidade de adoração, achas que tá ligado com Deus? Não, 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 não. Isso não existe. O Criador soprou a alma dentro de nós. Vamos dar um exemplo. Em Arcabulan, que depois chamaram de Kemet, depois chamaram de Egito. Primeiro chamava-se Arcabulan, lá em cima do Cartago. O sistema de ensino era de extração. Chamava-se extrair a sete artes liberais, de extração. E não de privatização e nem de instrução, era extração. A alma, ela tem uma qualidade que quando você ativa, você desenvolve a tua humanidade. Então eram as sete artes liberais que chamavam as sete charca disso, charca daquilo, ok. Então, as pessoas tinham compreensão de como ativar isso. Então, o sistema do ensino não era um sistema que estava associado com o sistema de comer, alimentação. Por quê? Porque naquele tempo não havia empresa industrial. Então, as pessoas sobreviviam de forma braçal no campo ou na forma rural. As pessoas iam, plantavam e colhiam. Para que você pudesse aprender algo, ou para que você pudesse ler e escrever, não precisava você ir na escola para amanhã ter um trabalho ou um prato de refeição. Não. Se você quisesse aprender a ler e escrever, e existia muitas formas de ler e escrever, não era só na forma escrita, porque literatura ela tem uma diversidade de ler. Por exemplo, a numerologia é uma forma diferente de ler. A simbologia é uma de forma diferente de ler. Então, tem a leitura da escrita, a leitura da paisagem, da numerologia, da simbologia. Tem gente, por exemplo, que lê escrita, mas ele não lê simbologia, então ele fica perdido. Quem lê escrita ou não lê simbologia é como se fosse é analfabeto também. Então, quando o europeu definiu que a escrita ou a literatura é só na forma literária, o ABC, então matou outras qualidades de literatura que ajudam o desenvolvimento humano. O ser humano desenvolve. Porque por escrita, somente letra, o ser humano fica muito limitado. Mas quando você começa a ativar o exercício do raciocínio, para te dar a compreensão na literatura da simbologia ou numerologia, então você consegue evoluir mais. Então, em Arcabulan, antes de se chamar Egito, Kemet, o sistema de ensino era de extração, de extrair algo que estava dentro de você. Então, você tinha que apresentar a qualidade. Ali,
A luta era de se autoconhecer e não de querer ser. Vocês estão a compreender? Se autoconhecer. Então, na luta de se autoconhecer, você se humaniza. As competições existiam. Quais são ou como eram as competições? Aquele que mais se submetia ao Criador do Universo, ele ganhava o status mais alto. Ele se elevava perante os outros. Só que nesta competição, ninguém perde. Só que essas competições foram distorcidas a partir de UFC, a partir de boxe, quer dizer, de destruir os seres humanos a partir de futebol. Entende? Então, na competição, por exemplo, vamos dizer, durante um ano, vamos ver quem vai tratar melhor uns aos outros. Essas eram as competições. Por mais que você trata melhor o ser humano do que eu também ganho mérito, porque eu me esforcei. Cheguei também a um nível. Entende? Amanhã você vai querer ser melhor do que... Essas eram as competições em Arcabulano. Não era praticamente soco, de boxe, karate. Não era assim. Essas competições, porque o ser humano é um ser que, por natureza, é competitivo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu escrevo um rap underground com boa mensagem, o outro MC, né, o outro rap, precisa escrever uma letra com uma melhor mensagem do que eu. Quer dizer, todos nós estamos a evoluir. Todos nós estamos a evoluir. Hoje as competições no mundo da música não é assim. De que forma? Se eu escrever uma música que degrada a sociedade mental ou a sociedade ou a juventude, o outro tem que escrever uma que degrada melhor ainda, ou muito mais ainda. Então, distorceram a forma de competição dos humanos. Então, os humanos não competem para que os dois cresçam, mas eles competem para que os dois se destroem. Então, em Arcabulano, a instrução era de extração. Era de extrair o conhecimento que o Criador do Universo depositou dentro da alma. Por isso é que dizem, procura o que está dentro de você e não fora. Então, a luta era de se autoconhecer e não de querer ser. Quando, então, o governo associou o sistema acadêmico literário com o sistema trabalhista, isto aí é apenas uma instrução de quê? É uma instrução de absorção e não de extração, de absorver umas normas que privatizam a nossa mente, ficamos então refém, reproduzir sistematicamente e a nossa mente nunca desenvolve. Ele fica refém, só repetir como se fosse um robô humano. Então nós ficamos refém sistematicamente a reproduzir. Da mesma forma, vou-vos dar um exemplo. Como eles trabalham, né? Por que há uma debilidade nos países africanos? Parece que o europeu percebe o cérebro do africano e dá conta como se fosse eles são deuses, tem uma noção. Não é bem assim. Por exemplo, quando o ser humano nasce, eu estou a vos falar aqui para vos fazer compreender que o Islã é a crença genética de todo ser humano. Quando o ser humano nasce, o cérebro dele, ele vem como se fosse uma folha branca, uma folha branca, um bebê, a folha branca. O cérebro, mas a alma, ele vem cravado com a submissão no monoteísmo, ok? Quando você começa a educar a criança, aquilo é como se fosse uma gota vermelha que bate na folha, pic, de boas maneiras, aquilo fica arquivado. É por isso que nós falamos, deixa, não faz isso. Isso só não basta. Deixa ou não faz isso é perigoso. Você precisa esclarecer porquê do deixa e porquê do não faz isso. Não fala palavrão, não é suficiente. Você precisa esclarecer porquê que não se pode falar palavrão. Mas nós ficamos refém, deixa, não faz isso, não fala palavrão. Por quê? Porque nós não temos argumento para argumentar o que nós estamos a abordar sobre as crianças. Você vê que as crianças perguntam muito, porque elas querem preencher aquele vazio do cérebro, entende? Elas veem uma árvore muito grande, elas questionam, eles perguntam. Esse questionamento delas não deveria morrer, mas vai morrer a partir do momento que os pais, sem conhecimento para esclarecer o que estão a dizer, começam a dizer, você também pergunta muito, cala a boca, para com isso. Então começa a matar, já a partir de casa. Por quê? Porque nós também crescemos assim. Então vamos lá, meus irmãos. Se eu, califa, ou mesmo bem você escrever um livro, você sabe as normas, as regras que você está a colocar nesse livro. Então, se eu pegar este livro e dar para 1000 pessoas ler este livro, 1000 pessoas ler este livro.
Essas pessoas vão ler este livro, não só vão ler, como vão absorver as ideias que eu coloquei neste livro. E quando essas pessoas absorverem essa ideia, eu sei o que está dentro da mentalidade dessas pessoas. Eu sei o que está dentro da mente deles. Logo, eles não conseguem fazer nada senão aquilo que eu coloquei no livro. Não sei se estão a compreender. Este é o trabalho que a Europa fez com a África. Após a escravidão, ele inseriu um monte de universidades dentro da África para colocar um exército abstrato que é literatura. Senão ele não ia conseguir destruir a mente do africano. Então, quando o africano vai na Europa ou dentro da África, absorve os hábitos e costumes colocados nos livros didáticos da Europa, a Europa não se esforça muito para controlar as mentalidades dos países africanos, porque eles sabem como vão reagir, eles nunca agem. Como eles vão reagir? Eles reagem a partir do momento do assunto ou argumento que eles colocaram no livro. Então, quando o africano abre a boca para abordar alguma coisa, com uma falsa percepção que é inteligente, o europeu já começa só a fingir que está a gostar. Começa a te elogiar à toa, mas ele sabe que você está a fazer o papel dele. Ele sabe disso. E por isso a África ficou na situação que está. E por isso que a África não sai da situação que está. E quando aparecem gorilas como eu, como califa, para tentar desprivatizar a mente dos africanos, é muito difícil, porque os africanos, como não se autoacreditam, quer dizer, se eu sou um escuro, não tenho conhecimento sobre, quem é esse escuro que terá conhecimento sobre para nos fazer ver aquilo que realmente não se pode ver? Aí está o problema. Para tu ver que é tão perigoso, essa instrução que absorvemos condiciona os pretos em África não terem, pelo menos, a paciência de se autodarem oportunidade de ouvirem a diversidade que vem da boca de um gorila como eles mesmos. Assim em todas as esferas. Por isso é que as ideias que eles produzem sobre o Islã, que é a submissão genética, eles distorcem. Por isso é que você vê, meus irmãos, você se ir no mundo cristão. Cristianismo, por quê? Por causa de Jesus Cristo. Como é que a religião, a crença de Deus terá um nome de alguém? Budismo, por causa do Buda. Simão Kimbango, por causa do Simão Kimbango. Simão Toco, por causa do Simão Toco. Judaísmo, por causa do trisneto de Abraão, Judá. De lá vai nascer uma religião chamada judaísmo. Jeová não é nome do Criador do universo, por quê? Na língua hebraica e aramaica, a letra J não existe. Então, quando nós falamos mundo, por causa do conceito mundo, o mundo foi criado, dela extraíram o nome, criaram uma religião mundial. Universal, mesma coisa. Extraíram o nome universal para criar uma religião. Espiritismo, sim. O espírito é algo que o Criador criou, só ele melhor sabe. Que também, como é criação, está condicionado à necessidade. Espírito. O espírito não é um criador. O criador do universo não é espírito. Energia. Energia também é uma criação do criador do universo, porque também tem necessidades. Então, todas essas criações, elas não são criador do universo. Logo, os nomes dessas criações não podem ser o nome do criador do universo. Quando assim fizemos, já não estamos realmente a apresentar uma crença genética natural dos humanos. Porque a crença genética natural, não só dos humanos, como todas as outras coisas, está condicionada na palavra submissão. Por quê? Porque todo ser humano tem necessidade de se submeter um só Criador que gera a oportunidade ou satisfaz a necessidade de todos os seres que necessitam. Então, esta palavra é Islã. Se vocês não pararem para analisarem, refletir com cautela, eu não estou aqui a dizer que vocês têm que ser Islã. Até não posso, porque ninguém consegue ser aquilo cujo já nasceu. Entende? Por isso é que o profeta disse. Está escrito no Corão e foi confirmado com o profeta. O Criador do universo disse: eu não criei os humanos e os gênios
senão para me adorar. Os gênios é uma espécie que foram criados do fogo. Eles têm também o que nós chamamos de livre-arbítrio. Os humanos somos nós. O Criador do Universo disse no Corão: eu, o Criador do Universo, não criei os humanos e os gênios senão para me adorar. Então há uma adoração sistemática. Está programado o Criador do Universo. Agora vocês entendem. Quando você se depara com os muçulmanos que vêm de forma sistemática, só porque meu pai é, porque a minha mãe, é por isso que você vê que o Islã está na situação de hoje. Não o Islã, os muçulmanos estão a sofrer por quê? Por causa dessa crença hereditária. Ele só é porque o pai é, porque o país é, e assim, não tem sustentabilidade de forma racional. Você se depara com certos irmãos que são muçulmanos. Sabe o que eles dizem? Você é muçulmano de conversão ou os teus pais já são muçulmanos. Por que se usa muito essa palavra? Porque no mundo muçulmano também imploram por hierarquias. Se você diz que eu me converti ou me reverti, coisa que não existe, porque o Islã é uma natureza existente. Se você diz que eu me converti ou reverti, você não se torna um real muçulmano. Essa já é a ideia dos muçulmanos. Mas não é o que Allah fala no Corão. Para tu ver que eles também não entendem muito o Corão. Allah diz, eu não criei, ele não falou, eu não criei os muçulmanos, né? Quem são os muçulmanos? Aqueles que fazem 5 orações, que pagam zakat, que vão na mesquita, que não adoram pedra, não adoram imagem, não adoram nada. Sou o Criador do Universo único. Não adoram o profeta Muhammad, não adoram Jesus, não adoram Abraão, mas respeitam todos esses profetas que Deus mandou para nos orientar como cada um de forma singular deve se autodisciplinar, policiar na crença do único Criador do Universo. Então eles falam o quê? Você nasceu na família muçulmana. Se você fala, não, meus pais eram cristãos. Só que eles não compreendem que o cristianismo é algo que vem em época da escravidão para inserir o quê, por exemplo? A idolatria. Como Jesus é Deus, Jesus é o próprio Deus. Deus tem um filho que também é Jesus. Mas se você perguntar no cristão, tá bom, se Jesus é Deus, quem então criou Jesus? Ah, é Deus. Então são contradições que realmente muitos deles vão repetir de forma hereditária. Então, como há também essa disputa de hierarquia no mundo muçulmano para desqualificar quem vem realmente desta irracionalidade colonial, se você dizer, não, meus pais não são, mas eu me converti. Então você não é um real muçulmano, porque você não vem de família muçulmana. Entende como funciona? Então, a debilidade séria de não compreensão do Corão faz que o Islã hoje se tornou no que se tornou. E outro erro é a definição do Islã a partir da língua. Eles acham que quem fala a língua árabe tem a real compreensão do dino do Islã. Mas o Islã, o muçulmano, o sofrimento do muçulmano de hoje está a provar que não é a língua árabe que dá a compreensão do Islã, que é submissão ao Criador do Universo. Por quê? Porque os países hoje que falam árabe estão na pior degradação do que muitos países que não falam árabe. Você está compreendendo? Ok. Então, o Criador do Universo disse, eu não criei os gênios, os humanos, senão para me adorar. Ele não falou, eu não criei os muçulmanos. Não. Muçulmano, acorda. Vocês, às vezes, nós fizemos que muitas pessoas não compreendem o dino do Islã. Os nossos comportamentos, porque existe isso, o Islã não é o muçulmano não é o Islã. O nosso mau comportamento de não esclarecer o dino do Islã a outras pessoas, afasta outras pessoas do caminho do Islã. Ou o nosso insano, ou nosso não bom comportamento, as pessoas passam a confundir com aquilo cujo todo ser humano nasceu com ele. Então nós temos que pagar o preço por essa nossa irresponsabilidade do não esclarecimento real do Islã. Por isso que Allah no Corão diz, os hipócritas somos nós que temos a compreensão do din e escondemos não esclarecimento do Islã. Entendem isso? Aí vem o profeta com um hadith que faz afirmação ou comprovação o que o Corão diz. Lá no Corão diz, eu não criei os anjos, não criei os humanos e os gênios senão para me adorar. E o profeta também diz,
ouvem bem, todo ser humano nasce muçulmano. Mas o árabe diz que não, você não é muçulmano verdadeiro, porque eles querem ter hierarquia. O profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, disse: todo ser humano nasce muçulmano. O que é isso? Nasce submisso ao Criador do Universo. Só que os pais é o que os transformam, judeu, cristão, zoroastro, adorado dessas imagens, adorador da imagem. Volto a dizer, o profeta diz: todos nascem submissos ao Criador do Universo. Por quê? Porque o Criador do Universo os criou. Por isso que o Criador do Universo disse no Corão: antes da vossa inexistência física, todos vocês juraram somente submeter a mim. Depois que então eu vos inseri dentro da vossa forma física, a distração, a luxúria, o entretenimento excessivo vos faz esquecer de quem realmente, do que vocês realmente afirmaram. Por isso que muitas vezes ele diz: vem o sofrimento, porque o sofrimento e as doenças acabam vos levar à reflexão da existência do Supremo. Por isso é que o muçulmano, quando está a sofrer, ele diz: graças ao Criador do Universo. E quando está bom, ele diz: graças ao Criador do Universo. Porque nem sempre o sofrimento é sofrimento, e nem sempre a cura é a cura. Às vezes a cura é o sofrimento, e às vezes o sofrimento é a cura. Então o Criador do Universo diz: o entretenimento excessivo, a luxúria excessiva, acaba então fazer que aquilo que eles trouxeram adormeça dentro deles. E muitas vezes, quando caem em situações de enfermidade, eles começam a relembrar de mim. Entenderam? Então, o Criador disse, volta a dizer: eu não criei os gênios, os humanos serão para me adorar. E o profeta também disse: todo ser humano nasce submisso ao Criador do Universo. É natural. Da mesma forma que todo carro que sai de uma fábrica vem com a marca do dono do carro. Por mais que você tirar aquela marca e colocar uma outra marca, isso não significa que ele não veio com uma marca. Da mesma forma, um tênis da Nike ou da Adidas sai da empresa sem ele esquecer que devem colocar aquele símbolo da Nike. Então, o conceito de submeter, qual é a marca que o Criador do Universo nos embutiu? A marca é que nós não devemos adorar nenhuma criação dele, senão ele mesmo. Por isso que todos os profetas, quando vieram, falaram a mesma coisa. O nosso pai Adão, presta atenção, o nosso pai Adão não era árabe, não era americano, não era africano, não era chinês. Era ser humano e cidadão da terra. Qual era a crença do nosso pai? Era a crença na submissão, ouvem bem, submissão ao Criador do Universo. As pessoas falam: Jesus não teve crença. Não. Jesus teve crença, a submissão no Criador do Universo. Por isso que todos deles falaram: ouça, acreditam no Deus único. Abraão falou na Babilônia: acreditem somente no único Criador. Jesus também disse: ouça Israel, primeiro mandamento, crê no Deus único, segundo, amar o próximo como a ti mesmo. A destruição no Egito provou-se aqui, só devemos adorar o único Criador do Universo. Por isso, Faraó, que se afirmava Deus, foi destruído. E o profeta, quando veio, o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, não falou nada diferente, porque não foi o profeta que trouxe o Islã. Os muçulmanos não estão a compreender. Por isso é que um muçulmano não pode ter um muçulmano como referência. Um muçulmano não pode ter um muçulmano como referência. Ele tem que ter o Alcorão e a Sunna do profeta como referência. Estão a compreender? Não se estão a compreender. Mas como o mundo árabe quer buscar classificações, essas classificações, essas hierarquias, até o profeta, para tu ver que o profeta Muhammad já tinha falado isso antes dele morrer. Ele disse: o não árabe,
o árabe não é melhor que o não árabe. Hoje o árabe considera-se melhor do que os não árabes. Quando eles dizem, você não nasceu muçulmano. Mas espera, Adão e Eva eram muçulmanos. Nós somos todos filhos de Adão e Eva. E um dia o Lúcifer nos desviou da nossa crença genética de se submeter somente ao único Criador do universo. O profeta disse, o preto não é melhor do que o branco. E hoje o mundo muçulmano também tem preconceitos raciais. Acham-se melhor do que os mais escuros. Então eles não compreenderam também o dino do Islã. Então esta nossa não real compreensão do dino do Islã impossibilita que outros seres que nasceram submissos de forma sistemática ao Criador do Universo não fazerem a prática do Islã. E isso estamos a cometer um grande erro. Estamos a dificultar para que as pessoas se autoconheçam ou conheçam a sua crença genética. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Islã não é o que passa na televisão. O Islã não é o que passa na televisão. Porque se você prestar atenção, ligue em todas as televisões. Todas as crenças estão lá, menos o Islã. Por quê, meus irmãos? Porque o Islã está dentro de vocês. E aquilo que está na mídia é para desviar aquilo que está dentro de vocês. O Criador do Universo disse, eu proíbo tudo que tire as minhas criaturas do seu estado natural, do seu estágio natural. Todas as religiões permitem o álcool. Até os judeus gostam de beber um vinho e dançar. Mas o Corão disse, não, 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 não. Não, porque o álcool é a urina de Lúcifer que destrói a nossa habilidade de discernimento e é aprovado por toda a religião. Porque com a incapacidade de discernimento ficamos vulneráveis a serem enganados por essa toda seita que fazem dos profetas, fazem dos apóstolos, fazem dos padres como divindades ou seres que devem ser intermediários. Como você vai intermediar se o Criador do Universo está em todo lugar ao mesmo tempo? Intermediar o quê? A única forma de você entrar em conexão direita com o Criador do Universo é parar de beber, é parar de fumar, é parar de se prostituir, de fofocar. E quando você para isso, você começa a se auto-encontrar. Fazer 5 orações. Uma das coisas que eu vou dizer para vocês, e que os sábios sabem disso, mas também não falam para vocês. O profeta Muhammad disse que a paz de Allah esteja com ele. Esse é o último profeta. Foram 125 mil. Se você dizer califa, então quem é o melhor? Não, não, não. Quando você entra numa escola, você tem o primeiro professor e o último professor da universidade. Terminou a sua graduação. Quem é o melhor professor? Quem é o melhor? Não. Todos eles fizeram a sua parte. Só Allah, o Criador, possa realmente classificar quem é o melhor e quem é não o melhor. Porque ele mandou em épocas diferentes, mensageiro, profeta, e com mensagem, com a mesma mensagem, mas em situações diferentes. Então comecem a refletir, meus irmãos. Comecem a analisar. Liguem as televisões, vocês vão encontrar todas as religiões. Liguem só as televisões. Todas as religiões. Mas não dão espaço ao Islã. Para que possamos debater, dê só uma olhada, todos os países têm facilidade para que eles abrem essas religiões. Mas para que o Islã possa realmente abrir uma mesquita, é preciso 1 tonelada de documentos. Vocês nunca perceberam, não, meus irmãos? Vocês nunca analisaram, não? O Islã é a vossa sombra.
O Islã é a vossa... O problema é tipo... Se a palavra Islã fosse uma palavra em inglês, vocês iam se submeter rápido. O problema é que a língua árabe, como é desqualificado, que é a língua dos berbers, não os pretos. Árabe é nossa língua. Árabe é nossa língua. E não a língua dos filhos dos turcos, persas, gregos, que entraram na Arábia Saudita e misturaram os povos, e nasceram mestiços. A prova que eles não são de lá, nem esses egípcios são de lá, é a cor que está na pele deles. Como se forja um mulato. Mulato vem de mutação genética. Se uma mulher preta é estrupada por um homem branco, turco ou persa, o homem branco, como não tem o carbono de melanina suficiente no corpo, mas a mãe tem 50% do carbono da melanina entre o pai que não tem e não entra, ele nasce mestiço. Então, o mestiço é a prova que eles não são de lá. Então, quando você escuta a palavra Islã, África, meus irmãos, não vai sair da situação que está se não se submeter à sua crença genética de ausentar, se livrar das crenças de espiritualidade, dos deuses e das deusas. Gente, pare e analisa. Deus nunca destruiu, ouvem bem, meus irmãos, Deus, o Criador do Universo, nunca destruiu nenhum povo por causa dos seus pecados. Deus nunca destruiu nenhum povo por causa dos seus pecados. Você vai dizer, califa, não é bem. Não, entendem primeiro, refletem. Por isso eu falei, estou chamando a reflexão. Deus destruiu todos os povos por causa de adoração à idolatria. A idolatria. A idolatria. Por quê? Porque a nossa natureza está sujeita a errarmos, a acertarmos. Deus sabe disso. Deus quer que erramos, sim, para aprender, sim. Deus quer que acertamos, sim, para aprender, sim. Mas Deus não quer que nós adoramos a idolatria. Vamos lá. Em Sodoma e Gomorra, eles eram idólatras, por isso foram destruídos. O povo de Noé era um idólatra, por isso foram destruídos. O povo de Faraó era um idólatra, por isso foram destruídos. E não só, mas obrigavam a força que as pessoas realmente adorassem imagem, pedra, estátua e outras pessoas que se definiram Deus. É por isso que Deus mandava a destruição. Você acha que esses Estados Unidos da América, se obrigar a força a acreditar um rabino como Deus, Deus vai destruir essa merda na hora, bem rápido. Se os Estados Unidos da América obrigar a força, eles aprenderam. Eles aprenderam. Deus sabe que no momento que nós pecamos, estamos sujeitos a se redimir. Nos condicionou assim. E outra coisa que vocês precisam compreender. Todo pecado, entende a natureza, porque é a vossa crença genética. Toda crença, todo pecado tem perdão. Os sábios sabem disso. Eles não querem falar para vocês. Os sábios sabem disso. Todo pecado tem perdão. Só tem um que não tem. O Criador do Universo falou. Idolatria. Porque idolatria é comparar o Criador do Universo com um ser. Não tem perdão. Vamos lá. O Criador do Universo é justo. Lembre? Ele é justo. Justice. Ele é justo. Agora entende o conceito justo. Vamos dizer que você viveu 40 anos. E nesses 40 anos, você errou 15 anos. Mas por quê? Porque lembra que a nossa natureza é de acertar mais do que errar. Faz uma análise. Quanto tempo você está sem lutar com alguém? Quanto tempo? Já estás uns 6 meses, não? Lutar mesmo fisicamente, não. Talvez amanhã você vai lutar com alguém. Então calcula. Espera ali, 6 meses sem brigar, sem conflitar, ou verbalmente ou fisicamente. Mas uma luta.
Então, há mais mérito do que erro. Então você analisa. Você vive 40 anos, você erra 15 anos. Aí você morre. Você precisa ir para um julgamento. Ok? E o Criador do Universo disse: vais ter que pagar os crimes que cometeste durante 15 anos. Ok? Lembrem que o Criador disse: ou fica para sempre no inferno, ou você saia, ou fica para sempre no paraíso. Então, o Criador é justo. Ele coloca as nossas ações numa balança. E cada pecado, o crime que cometemos, tem o seu... Por mais que o Criador dizer, cada pecado que você cometeu vale 100 anos. 100 anos. Você vai entrar. Você vai pagar. Depois que você completasse 100 anos lá dentro do inferno. De todos os 15, você completa. Ele não vai te tirar de lá. Ele é justo. Isso que eles escondem para vocês. Eu estou a falar todos eles. Escondem para vocês. Porque ele é justo. Se vocês conhecessem esse Criador do Universo, você não me vê quando vi aqui e falo com vocês, não tem medo dessas merdas de polícia, de governo. Não. Eu não estou nem aí, meu. A verdade é um dos nomes do Criador do Universo, por isso ele é pesado. Então você cumpre esses 15 anos dentro do inferno. E depois que termina, o que tem que fazer? Ele vai querer ser justo. O Criador do Universo disse: eu, o Criador do Universo, me auto-proíbo de cometer injustiça. O nosso Criador se auto-proibiu de cometer injustiça. Isso é uma coisa que ele não consegue fazer. Isso é uma coisa, Deus pode tudo. Mas tem duas coisas que Deus não consegue fazer. Deus faz tudo, mas tem duas coisas. Você fala, não, Califa, espera ali. Duas coisas que o Criador não consegue fazer. Deus não consegue criar um Criador como Ele. O Criador do Universo não consegue criar um Criador como Ele, porque se Ele criar um Criador, logo já não é um Criador. Porque foi criado por Ele. Ele não consegue. E por não conseguir fazer isso, Ele coloca na posição suprema, maior. E Deus não consegue cometer injustiça. Porque se Ele fazer isso, está se auto-injustiçar e entrar em contradição com aquilo que Ele é, justiça. Acha que se te colocar no inferno, teu prazo terminar, o Criador do Universo, por prazer mundano, vai te deixar lá? Não. É por isso o profeta Muhammad disse: toda a minha nação vai entrar. Olha, ele disse: uma parte da minha nação, da minha umma, vai entrar no inferno. Uma parte dos muçulmanos vão entrar no inferno. Mas ele disse: todos os muçulmanos vão entrar no paraíso. Agora você se pergunta, mas por quê? Porque muçulmano também erra, muçulmano também falha, muçulmano também comete crime, muçulmano também faz coisas ruins, também fizemos coisas ruins. Mas isso é da natureza, nós temos que pagar por aquilo que fizemos. Mas ele disse: e também irei tirar eles de lá. Por que tem que tirar? O profeta vai tirar eles de lá. E não Jesus. Entende? Quando vocês falam Jesus salva. Eu não estou aqui para elogiar o profeta Muhammad. Não. Por que o profeta vai ser o único que vai sacar as pessoas do inferno? Por quê? Porque os muçulmanos são as únicas pessoas que não acreditam na idolatria. E o Criador do Universo disse: a única forma que leva as pessoas a viverem no inferno para sempre é a idolatria. Porque o Criador é infinito. Quando o teu pecado é direcionado a uma comparação ao infinito, então teu crime
a tua punição é infinito. É por isso que essas igrejas vos dão idolatria, vos dão imagem, vos dão estátua, vos fala para adorar Jesus. Jesus poderia sim ser o intermediário para nos tirar de lá. Mas só que quando ele se vai, o que eles fizeram? Fizeram do próprio Jesus um Deus. Então, quando nós íamos até ele para falar, Jesus, por favor, nos tira dessa situação, filho de Maria, ele vai dizer, eu não posso fazer nada. Porque eu não sou o Criador do universo. E quando as pessoas irem até o profeta, vão dizer, nos ajuda. E o profeta vai ir até o Criador do universo e vai dizer, oh Allah, oh Criador do universo, tira do inferno aqueles que quando estavam na terra diziam, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Isso é que eles querem vos esconder. Tira do inferno aqueles que juravam na terra, mesmo errando, que você é único. Como eles lá já irão pagar seus pecados, o Criador vai lhes tirar de lá e lhes colocar no paraíso. E ali vão viver para sempre. É só analisarem o conceito Deus é justo. E nós fomos criados, condicionados a acertar e errar. É por isso que esses governos, Lúcifer sabe disso. O nosso problema com Deus não é falhar. Não é falhar. É idolatria. E todas as religiões pregam idolatria. Jesus é o próprio Deus, Deus tem filho. Quer dizer, reduziram, colocaram Deus numa condição humana. E como o Islã, é claro, explica do jeito quando estamos no embrião, porque no embrião nós não somos católicos, nós não somos Jeová, nós não somos da Assembleia, na barriga das nossas mães. Ninguém faz parte dessas merda. Todos nós somos submissos, porque o nosso organismo, dentro da barriga das nossas mães, já se submete a comer tudo aquilo que a nossa mãe come. Esta é a nossa crença genética. O monoteísmo por isso o Criador disse no Alcorão, irás dizer que Abraão era judeu? Não. E ele afirma, Abraão era monoteísta, muçulmano, não associava outros seres com o Criador do universo. E toda essa religião induzem que vocês precisam adorar outros seres como vocês. Eu não estou aqui para chamar vocês ao Islã, eu não posso nem fazer isso. Porque quem nasce submisso não se torna submisso. Nós somos submissos, isso é genético. Por exemplo, eu nasci preto, um dia eu vou me tornar preto. Não. O Criador do universo diz, foram vocês que escolheram a cor que vocês têm? Não. Nasceram em mãe que vocês nasceram, lugar onde vocês nasceram? Não. Isso é sistemático, é predestinação. É a nossa crença. Nós fomos predestinados para não adorar imagem, pedra, estátua, outros seres como nós mesmos. Nem árvore, nem energia, nem gás, nem luz, nada disso, porque tudo isso também tem suas necessidades. Os outros irmãos dizem, não, Deus está aí nas frutas, está na alimentação. Que Deus é esse que nós podemos comer e depois defecar? Deus está nas energias. Não, Deus não é energia. O Criador da energia é incomparável, meus amigos. O Islã é a única, não tem. Por isso que o Criador disse, aqueles que não morrerem muçulmano, todos vão morrer no Islã. Mas quem não morrer muçulmano, quem não morrer submisso, adoração ao único Criador, já era. Acabou, meu irmão. Acabou, mesmo. Não é o que estou falando. Mergulham no oceano do discernimento. Entrem mesmo no oceano do discernimento, meus amigos. Se questionem por que todas as religiões nesse mundo, parabéns. Você vê, mulheres muçulmanas não são perfeitas. Se cobrem, a crítica é tremendo, extremo. Ah, porque são submissas, ah, porque não sei o quê. Eles estão a dizer que Maria, mãe de Jesus,
era atrasada, era submissa, era medieval. Então vocês não vejam que Maria Madalena, antes de fazer a shahada, ou talvez de voltar a ser como ela, antes dela, tipo, praticar, a Maria Madalena, antes de praticar o Islã, porque ela tornou-se muçulmana. Meu irmão, vou vos dar um exemplo. Tira um domingo para você, tira um sábado, um domingo, até esse período ainda que está esse negócio ali da coronavírus, como vocês estão todos em casa. Entram no YouTube, vocês vão ver linguagens simbólicas no filme que eles fizeram. É um filme mal feito, mas fizeram, e eles apresentam muitos sinais sobre o Islã na vida do filho de Maria, Jesus. O Islã, a prática do Islã. Entrem aí, entrem lá. No YouTube, tentam ver aquele filme primeiro que eles fizeram do filho de Maria. Não é Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, eles exageraram na emoção para vocês ficarem muito atentos na emoção e não prestarem atenção nos detalhes. Entrem só no YouTube, escrevem aqueles filmes ali de Jesus das antigas, vai ver. Cristo, o filho de Maria, quando entrava no templo, a primeira coisa que ele fazia era o quê? Era ablução, lavar a mão, o rosto, os pés, para fazer a oração. Quem faz isso são os muçulmanos. Por que Cristo fazia aquilo? Olhem nas escrituras sagradas bíblicas. Você vai ver, Abraão rezou com o rosto no chão. Moisés rezou com o rosto no chão. Elias rezou com o rosto no chão. Daniel, José rezaram com o rosto no chão. Jesus, o filho de Maria, rezou com o rosto no chão. Mas quem anda a rezar com o rosto no chão hoje, que chamamos prostração? Entendem isso, refletem, analisem. Tipo, a linguagem não está muito escrita, ela está muito simbólico, tipo, corporal. Vocês vão ver Jesus na mesquita lavar a mão. Ali lembrem quando o Barrabás veio para conversar com ele. Toda a mesquita tem que ter água para fazer a ablução. Aquilo é símbolo de purificação. Leem suas... Oh, irmão, por favor, não liga. Eu estou a fazer um live, por favor. Depois, se puder, tenta ligar depois. Leem só. Deus fala. Moisés não entra no templo descalço e sapatos. Isso não é coisa medieval. Maria Madalena se cobria. A Virgem Maria se cobria. Isso não é coisa medieval. Não é passado, não é presente. É a preservação dos valores que as mulheres muçulmanas fazem. Você vê as mulheres na televisão de cueca, de calcinha, quer dizer, todas as mulheres casadas, vão na praia, expondo a nudez para qualquer homem, tipo uma orgia de contemplação, de nudez. Tua mulher, minha mulher, todo mundo fica na praia, olha a cu de todo mundo. Ninguém fala sobre isso. Ninguém critica sobre isso. Aí a muçulmana vem toda coberta, não sei o que, está calor. Você não sente calor? Espera ali, olha esses policiais aqui, que botam esse fardamento, fecham o teu rosto, não está calor? Esses policiais que botam essas fardas, essas mulheres policiais que estão cheias de quentura no corpo, vestem uniforme militar, ficam ali por baixo do sol, não está calor? Quer dizer, uma muçulmana não pode se cobrir, está calor. Quer dizer, ela tem que andar de calcinha, ela tem que andar de seis forras, ela tem que andar de short. Quer dizer, para ser desqualificada. Então, alguma vez Maria Madalena andou mesmo de um short. Andou de uma surtinha. Maria, você fala, eu sigo Maria, eu sigo Jesus. Acha mesmo que Jesus um dia andou com essas calças bem apertadas no rabo? Mas seguir Jesus então é que? Já viste um dia Jesus sentar mesmo no bar, beber uma cervejinha, falar de besteira? Como é que a vida vai mudar assim? Já viram mesmo filho de Maria sentar mesmo no bar? Bebe um shopping? Parem, meus irmãos. Para vocês verem, Maria Madalena, antes de fazer as práticas do Islã, de começar a praticar o Islã, ela se vestia melhor do que as nossas mulheres de hoje. As nossas mulheres de hoje pegaram as roupas das prostitutas quando você vai nesse strip club, né? Tem aquelas mulheres que botam aqueles surtinhas. Estão andando com ele na rua. E quando vejam um muçulmano na televisão, bum, 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 bum. Então quem está sendo oprimida
Aquela que quer se autopreservar para tentar preservar os costumes, os valores, ou aquela que está sendo induzida com uma falsa percepção de liberdade para se autotransgredir. Elas estão presas, meus irmãos. O que é bonito é para se mostrar. Mostrar para quem? Mostrar para quem? Como vocês se permitem serem expostos assim como objetos de diversão, de contemplação, para um bando de mentes irracionais, obcecados, depois vos tratam mal? Ah, espera ali. Como não vão vos tratar mal? Como não vão vos desrespeitar? Se posiciona. Respeito é só para quem se respeita. Essa é a natureza do respeito. Respeito é só para quem se respeita. Essa é a natureza, minhas irmãs, meus irmãos. Analisem, sentem, parem, refletem. Busca o Corão, começa a ler. E busca as informações do profeta. Não olha muçulmano. Muçulmano é ser humano, vai cometer também erro. E é normal. Onde é que está a falha entre o Islã e o cristianismo e o judaísmo? A falha, meus irmãos, a falha do cristianismo não está nos cristãos como pessoa. Entendem isso? Está na escritura sagrada. Eles deturparam, eles alteraram as escrituras sagradas. Entende? Porque errar é normal. Nós vamos errar, nós vamos acertar. É nossa natureza. Nós vamos errar constantemente. Mas o problema não é errar. É nós não pedirmos perdão quando nós erramos. Entrem, pesquisem. Ah, as escrituras do Corão não estão deturpadas. Não. Não está, meus irmãos. Ah, porque você é muçulmano. Tá bom. Peguem o Corão e peguem a Bíblia. Eu gostaria um dia estar com esses vossos padres, esses vossos pastores, num debate sério numa televisão para ajudar vosso discernimento a compreender. Com questionamentos sérios. Eu ia provar para vocês que o Corão não está alterado e a Bíblia está. O que eles falam para vocês? Quando você pede as provas, não, são coisas espiritual, muita coisa não pode explicar. Não. Tudo que é da terra, o Criador do universo, Allah disse, tem prova. Tem prova. Se o manual de instrução que é nos apresentado não é compatível com o nosso sistema biológico, está alterado. Está modificado. As escrituras do Corão é compatível com o organismo do ser humano. Todas as reações do organismo humano estão encaixadas com o Corão. E se não tiver, pega só o Corão e joga fora. Da mesma forma, quando você vai numa farmácia comprar um remédio, o catálogo tem que ser algo que possa te dar a explicação como usar aquilo. Se te dá explicações incorretas, você vai ficar mais doente ainda. E quando você pega a Bíblia, para você analisar com os sintomas humanos, ela contrai, ele se choca. Então ele não transborda como um rio. O Corão é o primeiro livro do Criador do Universo. Existe antes da existência humana. A Bíblia é um livro que os humanos escreveram para tentar distorcer as escrituras do Criador do Universo. Então o Criador mandava o profeta para revelar novamente o que havia revelado para Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Noé, Salomão. É por isso que quando Deus enviou o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, ele disse, está escrito no Corão. Ó Muhammad, lembra que antes de eu revelar isso a você, eu já revelei aos teus antepassados quem? Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Noé, Jesus. Está a entender? Então não é novo. Quando Deus presenciava que os humanos alteravam, é por isso ele disse no Corão, quando eles compreendiam algo, eles aceitavam. Mas quando eu revelava aquilo que eles não conseguiam entender o que eu estava a dizer, eles alteravam. E quando Deus mandava um profeta, não é para trazer algo novo, era para esclarecer novamente aquilo que realmente eles tinham alterado.
É por isso que quando Cristo vem, depois de Moisés, ele disse: eu não vim para mudar a lei e nem os profetas, mas para se fazer cumprir. Quer dizer que eles não estavam mais a cumprir aquilo que realmente Elias, Moisés e Isaac não havia cumprido. Porque na lei do Criador do Universo não existe Novo ou Antigo Testamento. Quando vocês falam entre Novo e Antigo Testamento, vocês estão a dizer que Deus tem uma deficiência mental. Quando vocês falam Novo e Antigo, vocês estão a dizer, estão a caluniar que Deus não é absoluto, não é onisciente, tem uma deficiência de cérebro. É um ser humano incapaz de perceber o futuro. Porque quando você vê no Novo Testamento alguns trechos, parece que contradiz os comportamentos que ele havia firmado ou jurado para Abraão, para Moisés, que isto era correto. Mas não é Deus que fez isso. É os humanos que alteraram para nos dar falsas percepções que o Criador do Universo alterou. É por isso que no Corão não tem novo, antigo. E não é nem palavra de Muhammad, nem palavra de anjo. É palavra do Criador do Universo. Ele está do jeito que o Criador do Universo revelou para Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Noé. Essas guerras que acontecem muitas vezes é para ofuscar, vocês nunca pararem e analisar. Não, deixem de eu ler também o Corão. Deixem de eu ler também a Bíblia. Peguem esses dois livros, estudem, analisem. Porque quando alguém, da mesma forma, se alguém te dá só, este é o Corão. O ser humano tem dois meios, esquerda e direita. Se alguém te trazer esse é o Corão, está a te impossibilitar que você tenha então outra visão diferente. Da mesma forma que o mundo cristão fez. Trouxe a Bíblia para você. Este é o livro verdadeiro. Como provar que esse é o verdadeiro? Precisa ter um outro lado para análise. Da mesma forma o mundo esse Jeová. Só eles estão certos. Só porque vestem um bom terno, uma boa gravata, estão na rua todos limpos. Isso não significa que é verdade. A aparência não justifica a real fé. É por isso que muitos deles, pela aparência, vocês ficam iludidos. Não, esses aqui também, eu estou bem vestido. Você acha que eu não erro, que eu não falho, só porque eu estou com essa camisa aqui? Ah, parem com isso, meus irmãos. Refletem, meus irmãos. Tem que te trazer a Bíblia e te trazer o Corão e te trazer talvez a Torá e comecem a analisar. Esta é a época do discernimento, é a época do exercício do raciocínio, é a época do análise. Isto é ciência. Ciência não é o cientista da NASA que fica a criar coronavírus para vos matar, não. Ciência é põe o Corão aqui. Traz-me esse Corão, eu quero analisar esse Corão. Coloca a Bíblia aqui, coloca a Torá. Vamos lá analisar. O que Allah está dizendo entre esses três livros? Isto sim, meu irmão. Nós já não estamos na época que o pai vira católico à força, que todos têm que virar católico à força, não. Nós estamos na época de análise, porque tem a ver com a nossa realidade. Não é mais com o governo, não é mais com o que o governo tem que dar para nós. Nós precisamos trazer o Corão, mete esse Corão aqui. Mete também essa Bíblia aqui, mete essa Torá que eu vou analisar. E vou ver o que o exercício do raciocínio me transmite, o que o meu corpo corresponde. Se os três entrarem em contradição com aquilo que o organismo expressa, não o que eu estou a sentir, as emoções, entende? Estou a falar os sintomas, não emoção. Emoção muitas vezes distorce a informação do nosso sistema biológico, porque a emoção ela vem da irracional emoção. Não estou a falar emoção. Eu li o Corão, não me emocionei. Eu li a Bíblia também, não me emocionei. Eu li a Torá, não é emoção. É percepção dos sintomas que é compatível com o que está escrito. Porque não se encontra o Criador do Universo sem o exercer do discernimento. É a única bússola para que vocês possam compreender o Islã. O resto é resto. E se vocês ficarem refém nesses muçulmanos que ficam aí pulando para cá, lutam aqui, esse não tem nada a ver. Esses são bode expiatórios das grandes corporações internacionais. Que eles fazem? Eles colocam a fome nesses países árabes, conflito nos países árabes, para ficar essa bagunçada toda, para que não haja um silêncio, para que vocês analisem o que realmente está acontecendo. Isso não é o Islã. Dê uma olhada no Dubai. As pessoas que moram lá são muçulmanos. Tem terrorismo aí.
Tem uma olhada no Catar, tem terrorismo. Vem na Arábia Saudita, tem. Por que só na Palestina? Porque na Palestina é um lugar que um povo imigrante judeu ocupou aquela terra daquele povo e está sendo matando. Aí vem também o quê? A autolegítima sobrevivência, que é as pessoas do Hamas. Aí eles vendem isso que os lá. E outra coisa também que eles vendem totalmente errado para vocês. Sharia. A Sharia. A lei da Sharia fala isso, a lei da Sharia fala isso. A lei da Sharia fala para cortar a mão. Sim, ela fala para cortar a mão. Ela só diz para cortar a mão quando as pessoas roubam por prazer e não por necessidade. Esse muçulmano não entende o Corão. Por isso que Allah no Corão fala, raciocina, discerne, livro do discernimento. Todo muçulmano que corta a mão de uma outra pessoa, porque mexeu por necessidade, esses também devem lhe cortar a mão. Então, essa lei do Corão está a dizer que todos os políticos mundiais devem ser cortados as mãos deles. Os políticos. Porque eles roubam por prazer. Eles roubam por prazer. Quando a pessoa rouba por fome, a fome é mais forte às vezes do que a moral. Allah diz, não corta a mão. Lembrem na gestão de Omar. Lembrem vocês muçulmanos que falam besteira, ficam cortando a mão das crianças à toa. Vocês estavam a passar fome, estavam a roubar. Omar, o segundo califa, disse o quê? Deixem eles roubar. Não cortem. Porque se cortarmos a mão de todos, e quando houver algo para trabalhar, quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar? Vocês, muçulmanos, que também não entendem nada do Corão, e essa necessidade de não compreensão faz os europeus usar isso contra. Para que muitas pessoas fiquem, não. Essa lei está a dizer que todos os líderes, ou os filhos dos líderes, devem ser eles cortados a mão, porque eles roubam dinheiro das nações, dos povos. E aí produz essa miséria. Essa é Sharia. Para ver a lógica da coisa. Você roubou para quê? Eu tenho prazer de roubar. Não tem necessidade, não. Você tem casa, tem carro, tem dinheiro, tem vida. Está a roubar para quê? Não justifica. Allah diz, corta-lhe a mão. Tem lógica ou não? A razão fala que sim, mas a tua irracionalidade, às vezes que vem da irracional emoção, fala, não, isso é terrorismo. Não. Corta a mão dos governos todos. E coloca outras pessoas para administrar. E não as pessoas que estão sendo induzidas pela degradação causada pelo roubo que o governo está fazendo. Ficam cortando a mão das crianças porque é Sharia. Isso não é Sharia. Isso não é Sharia. Sharia, o profeta disse, ajudam o vosso irmão, protejam o vosso irmão. O profeta Muhammad disse, protejam o vosso irmão quando cometem injustiça. Ele disse, Ya Muhammad, como vamos proteger alguém que já cometeu injustiça? Vamos torturar? Ele disse, não. Quando teu irmão comete uma injustiça, faça somente que ele paga pelo que fez, mas não que seja injustiçado pelo que fez. Isso é Sharia. Isso é Sharia. Se teu irmão roubou um pedaço de pão por prazer, faça que ele pague a punição daquilo. Ele não tem que ser torturado fisicamente, moralmente. Fazer que ele passe vergonha. E depois lhe sentenciam à cadeia. Qual é a punição? 1 ano de prisão? Ok. Não faça que o teu irmão passe vergonha. Satanás gosta disso. E nesse exato momento, ele também está nos fazendo que nós sejamos injustos. Tentar injustiçar quem cometeu uma injustiça. Todo ser humano tem direito, até mesmo aquele que cometeu injustiça, no Islã tem direito de não ser injustiçado pela injustiça que ele cometeu. Isso é Sharia. Sharia é não beber álcool, para não desestabilizar o organismo humano. Isso é Sharia, para manter o corpo humano sã consciente. Sharia é não fumar. Sharia é você não expor a nudez, o atrativo. Isso é Sharia.
para que possa preservar os valores e as crianças que vão nascer, não herdar a vossa irresponsabilidade e insanidade como cultura. Isso é Sharia. Você está a escutar Sharia na televisão. A Sharia, Boko Haram, isso não é Sharia, mano. Por isso que eu vos falei, precisa sentar com esses vossos cientistas, esses vossos padres, para vos explicar o que é Sharia. Entenderam, meus irmãos? Então, meu irmão, parem, analisem, refletem, busquem o Corão, busquem a Bíblia, busquem a Torá, estudem, sozinho. Vocês vão ver o que Allah fala no Corão. A Bíblia fala, não matarás. Está errado. O corpo não aceita o que a Bíblia fala, ou o Corão fala. Combatei com as mesmas armas com que eles vos combatem, expulsai de onde eles vos expulsaram. Ele, o Criador, já sabia que ele vai vir, que eles vão vir para nos injustiçar. É por isso que ele condicionou. Antes do Criador do Universo colocar isso na Escritura Sagrada, se defendem com força quem vos combate. Antes do Criador do Universo, colocar isso nas Escrituras. Por quê? Porque o ser humano foi criado primeiro que a Escritura. Ele colocou isso dentro dos nossos organismos. Nós temos a legítima sobrevivência. Uma vez que nós desprezamos ou reprimimos o nosso instinto de defesa, estamos a legitimar a agressão do agressor. Isso nos faz conivente e não vítima. Isso é biologia, isso é Corão. É que eles não querem. Eles não querem que vocês leiam o Corão, meu irmão. Eles querem que vocês fiquem todos emocionados, cantando, Senhor, vem, Senhor. O Senhor não vem. Porque o caminho do Criador do Universo é o exercer do discernimento para que você fique na senda do equilíbrio, que no Islã chama Sirat al-Mustaqim. Entenderam? Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. O Islã é submissão genética. O Islã é submissão. É a crença genética do ser humano. Sabe, não, mas um muçulmano falou religião, não tem nada a ver, deixa eles falar essas coisas aí. É básico, eles têm informações básicas. O Islã é submissão ao Criador do Universo. Ele é genético, não é uma coisa que você vai ser, vai se tornar. Ele está dentro de cada um de você. Se você não beber cerveja, isso é um ato de Islã. Porque o teu corpo não entra em descoordenação motor. Isso é Islã. Se você não expor a nudez, não vai transmitir prazer nos homens nas ruas. Quando você cobre, você está a se submeter a uma norma do Criador do Universo. Impossibilitar que aquilo que transmite prazer ao público. Você está a te limitar. Isso é Islã, isso é Sharia. Entenderam, meus irmãos? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum quer dizer que a paz do Criador esteja com vocês. Essa é a saudação dos profetas. Vocês estão muito acostumados. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia não é saudação. Bom dia é uma afirmação que o dia está bom. Boa tarde, boa noite, essas são saudações. Está a ver saudações dos pagãos? É uma afirmação, good night, good morning, good afternoon. Isso não é saudação. Tudo tem a ver deles com adoração ao sol. Bom dia. Está a dizer que o dia está bom. É diferente de quando a gente fala, tenhas um bom dia. Mas eles não falam assim. Você cumprimenta assim, tenhas um bom dia. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a afirmação que a noite está boa, o dia está bom, a tarde está boa. Mas o Criador disse, a melhor saudação entre os humanos e até os anjos e os gênios é Assalamu alaikum. Que a paz do Criador esteja com você. Primeiro, está a pronunciar o nome do Criador. Segundo, desejando para o seu irmão que a paz do Criador esteja com você. E teu irmão vai te retribuir que a paz do Criador esteja com você também. É por isso que nas línguas africanas, por exemplo, de onde eu venho, na nossa língua nós falamos Wazekele. Aí você responde em Gazekele que é um bote. Oi Fuba, como? Por que eles falam? O Azekele está a te perguntar, te questionar se você dormiu bem. Por quê? Porque ontem você teve muito trabalho na lavra. O Azekele, ele não fala bom dia, não. O Azekele
Olha a nossa saudação. Ngaze que ele cambote, papá. Oifuba. Oifuba que é a mãe. Quando fala oifuba, está te perguntando, os ossos, por causa do ramatismo, trabalhou muito na lavra, fez... Oifuba. Os ossos. Oifuba que é um bote, ou que é a mãe. Os ossos estão bem, ou mais ou menos. Ambaiei. E você? Que é um bote, também estou bem. Está preocupando com outro. É isso que o europeu matou dentro de nós. Entenderam agora? Muito obrigado, então. Mais uma vez, Salamu Alaikum. Que a paz de Allah esteja com todos vocês. Ok, meus irmãos? Investiguem, analisem. Não vão muito, não. É porque ele é muçulmano. A pessoa falou isso. Não, eu não estou aqui falar para vocês serem muçulmanos. Até nem posso nem falar isso. Porque vocês já são. Só por inconsciência coletiva não percebem. Valeu, então. Muito obrigado, meus irmãos.